E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Histologia Vegetal. Amores, a gente entra agora nessa nova parte, que é a parte de Histologia Vegetal, que é super importante porque é uma continuação da nossa querida botânica. O que a gente tem que entender no primeiro momento? Que as plantas, elas são seres e, portanto, elas são formadas de células e as células formam seus tecidos e os seus tecidos vão formar os órgãos. A parte de órgãos vegetais, a gente já sabe, são as folhas, os caules, as raízes, flores, frutos. Isso é a parte de anatomia vegetal, quando a gente estuda os órgãos. Mas antes de estudar esses órgãos, a gente tem que entender os tecidos que se formam, os tecidos que a formam. Então, entra nessa parte de histologia vegetal que parece ter nomes complicados e realmente alguns são nomes pouco usuais, mas é muito simples de entender. Então, o que a gente tem que saber principalmente? Esse resuminho aqui, olha que fofinho. Quando a gente olha, a gente se apavora, mas a gente vai vendo do mais simples para o mais complexo e vai entender que rapidinho a gente está dominando. Então, nós temos dois tipos principais de tecidos: os tecidos meristemáticos ou embrionários, que tu já tá craque no da zoologia, né? Então aqui vai ser mais fácil ainda, e os tecidos adultos ou permanente. Os tecidos meristemáticos ou embrionários servem para o crescimento da planta. E aí eu já vou te dizer, existe o meristemático primário, que é o crescimento em comprimento, e o meristemático embrionário secundário, que é em espessura. Aí eu te pergunto, uma plantinha, tu começou a plantar ali uma mudinha de um feijãozinho, vai crescer primeiro em altura ou em espessura? Primeiro em altura. Tem muitas plantas que só vão ter praticamente primário, vão criar ali uma determinada altura, mas nunca vão ser grossas como uma árvore, né? Então, o meristema secundário não vai estar presente sempre, tá? Mas o primário é fundamental para o crescimento. E aí depois tem uns nomezinhos estranhos aqui, que são os tipos de primário e secundário, mas a gente vai ver com vocês com calma. E depois tem os tecidos adultos ou permanentes. Os adultos permanentes vão ter 4 tipos: o de revestimento ou proteção, o de sustentação, que é para ela se manter ali firme, o de condução de seiva, para carregar tanto a água e sais minerais da raiz até as folhas, quanto a água e a glicose das folhas até a raiz, e o tecido de preenchimento, que é aquele tecido que compõe a estrutura principal da planta. Basicamente é isso, e aí a gente vai estudar cada um desses tecidos bem de boas. Vamos começar então pelos tecidos meristemáticos ou embrionários, como a gente conhece. Os tecidos meristemáticos ou embrionários são aqueles que vão estimular a planta a crescer. E o que eu tenho que saber? Que os tecidos embrionários, assim como os nossos tecidos embrionários, eles são feitos de células capazes, com uma capacidade de totipotência ou pluripotência. O que isso significa? Capazes de se transformar em outras células, em qualquer tipo de célula. Então tem que ficar ligado porque isso vai ser importante daqui a pouquinho. Aqui está mostrando, sempre estimulam o crescimento. O primário é a altura e o secundário é espessura, que é muito importante. São células indiferenciadas ou totipotentes, capazes de se transformar. Por isso, gente, que eu expliquei lá no primeiro ano que muitas plantas é possível fazer com muitas plantas clones, que é o quê? Pegar um pedacinho do caule de uma planta que está em crescimento, que ainda tem tecido meristemático, tem totipotência, pegar esse caule e colocar na terra e do caule se transformar numa planta com raiz, caule, folhas, com tudo que tem direito, devido a essa totipotência, tá? E são células que estão sempre sofrendo mitoses, ou seja, estão sempre em crescimento. Aqui a gente tem alguns exemplos de tecidos meristemáticos e quais tecidos que eles vão dar origem quando adultos. Só que se a gente não estudou ainda os tecidos adultos, não faz sentido a gente estudar o nome desses tecidos meristemáticos que vão originar os adultos. Depois que a gente estudar os adultos, a gente volta para cá e diz, lembra que eu te falei que tinha uma origem, o tecido de condução? Aí a gente volta aqui, beleza? Mas agora, o que é importante você saber é o seguinte: onde existe grande quantidade de tecido meristemático? Já vamos ver, eu vou fazer uma pegadinha com você.
Mas uma coisa muito importante, a célula meristemática ela costuma ser pequena, ter um núcleo bastante volumoso que ocupa grande parte do citoplasma e pequenos vacúolos, que são as bolsinhas que armazenam água. Depois, quando ela vira adulta, o núcleo fica menor, o vacúolo fica gigante, ocupando um espaço bem grandão que armazena água, a parede celular fica mais espessa, que a parede celular é mais delgada, e aqui é quando ela se diferencia e muitas células têm a capacidade de desdiferenciação, de voltar a ser célula meristemática, que é esse caso, eu tenho uma planta que já é um caule, ali já tem um caulezinho, aí eu pego esse caule e coloco ele no solo, ele consegue voltar a ser uma célula meristemática e daí se transformar em raiz, em folha. Isso é muito legal, é uma particularidade bastante interessante das plantinhas. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, aí aqui tem as partes dos tecidos meristemáticos, que depois a gente vai ver, mas uma pergunta que eu quero fazer nesse sentido aqui é essa aqui, ó, pergunta de vestibular, que eu já fiz para todo mundo quando chega nesse momento da matéria. Vamos supor que você tá lá com a sua amada passeando pelo parque. Deixa eu desenhar você com a sua amada passeando pelo parque, certo? Você e sua amada. E vocês têm 15 aninhos, estão passeando apaixonadamente. E aí você vê aquela árvore linda que está sendo a sombra do seu romance. E você, para fazer uma homenagem à sua amada, comete uma coisa muito sem noção, tá? Que é, você tem um canivete no bolso e você resolve chegar aqui nessa coitadinha de árvore e fazer um coração com as iniciais de vocês. Olha. Você fez um coraçãozinho na árvore. Pobrezinha da árvore, não merecia. Ela só de testemunhar o amor de vocês já era o suficiente. Mas você fez em prova de amor, ela não gostou muito, ela tinha já uma consciência ambiental, ela ficou triste contigo, mais paciência. Te perdoou, porque perdoar é amar. Passou um tempo e vocês casaram, passou anos, na verdade, vocês construíram uma família linda. E anos depois, vocês vão visitar esta mesma região e percebem que aquela árvore que era de pequeno porte agora cresceu. Aquela árvore se transformou. Vocês mal conseguem enxergar a copa da árvore. E a pergunta que não quer calar é: onde que está o coração que você fez naquela árvore anos atrás? Onde que está? Está mais embaixo? Está mais em cima? Está no meio? Está aonde este coração? E isso o vestibular, sim, ele pede. Sabe onde está o coração? Exatamente na mesma altura que anos atrás. Ana Lia, mas como se a árvore cresceu tanto? É porque diferente da gente, se tem uma cicatriz e cresce, a cicatriz era na perna e a cicatriz fica lá no alto. Por quê? Porque os meristemas, principalmente os primários, eles estão sempre no topo, nos ápices do caule e nos ápices das raízes. Então, o que vai ter? Vai ter o crescimento para baixo e o crescimento daqui para cima. Então, ela cresceu daqui para cima e esta parte ficou na mesma região, certo? Então, vai ter o crescimento da pontinha da raiz para baixo, da pontinha do caule para cima. Então, a sua marca ficou no mesmo lugar. Então, há uma outra característica sobre meristemas, é saber que eles sempre estarão nos ápices das raízes, principalmente nos ápices dos caules. Beleza, meu amor? Lembrando que o nome dos meristemas, ó, meristema tal, que dá origem ao tecido de sustentação, meristema tal, que dá origem ao tecido de condução, a gente vai ver depois. Beleza? Fechou? É isso aí.